Olá, boa noite, Márcio. Tudo bem? Boa noite para você, ou bom dia, boa tarde para o seu público aí diverso, que vê em horários diversos, mas um prazer novamente estar aqui a partir do seu convite para a gente bater um papo, conversar sobre língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Então, Márcio, hoje eu tenho dúvida numa grafia que eu te passei. Você vai falar sobre ela, né? Que é com. Tenho dúvida sobre o K e o Q. O uso É, dos termos. aqui não tem muito também grandes dificuldades, mas a gente precisa pensar na seguinte situação. Então, a questão é o seguinte, né? Nós temos a palavra quilo, né? A palavra quilômetro, que são escritas na língua portuguesa como aqui, né? Com QI e QI, que até esqueci aqui o I. O QI, né? Inclusive, em relação à letra K, assim como a letra W, Y, elas não pertencem ao alfabeto da língua portuguesa. Ou seja, quando nós temos o K e o G para quilo, ou K e M para quilômetro, isso é a simbologia, né? A simbologia até universal, todo o sistema de medidas, né, de peso, tem uma simbologia para essa simbologia é muito útil aí para facilitar o comércio internacional, mas esse K e esse K para quilômetro, esse K para quilo, então eles vão pertencer ao símbolo do quilo, ao símbolo do quilômetro. Ao escrever a palavra, e aí a questão, né? Eu estou me referindo a um texto mais dentro daquela, né, formalidade, daquela correção, porque de repente eu estou escrevendo ali um recado para mim, né, um lembrete que eu vou comprar 1 quilo de alguma coisa, aí tudo bem, eu estou mandando uma mensagem para uma pessoa, aí não estamos nos referindo a essas situações mais cotidianas, coloquiais. Agora, numa situação um pouquinho mais padrão, mais formal, quando eu quero designar que, por exemplo, eu comprei 1 quilo de arroz, se eu for escrever a palavra, é QUI. O quilo é escrito com QUI. Se eu quiser usar o símbolo, tudo bem. Aí o símbolo é o KG. Eu não escrevo quilo com K. A mesma situação para quilômetros. Se eu quero escrever o termo, eu escrevo com o que é previsto na língua portuguesa, a grafia dessa palavra, QUI. Se eu quiser usar a simbologia, aí tudo bem, aí que entra o KM. Então, não existe eu escrever na língua portuguesa, numa situação mais formal, não existe eu escrever o quilo com K, não existe a situação de eu escrever o quilômetro com K. Claro que muita gente agora está se lembrando, né, dos cartazes aí, comida quilo, e é muito comum o quilo estar escrito com K, mas numa situação mais formal, mais padrão, isso a gente pode considerar um erro. Eu aproveito para lembrar aí as pessoas que se eu for usar a simbologia, a letra é minúscula e o símbolo fica separado do número, como está aí na frente de vocês. Então, eu usei o símbolo, ele é em minúscula e separado do dígito, que no caso nosso aqui é 1, em referência a 1 quilo, e aqui também, o símbolo é em letra minúscula e com um espaço, né, um espaçamento entre o número, que no caso aqui é o 20, é assim que devemos grafar em situações mais formais, mais padrões, a grafia da simbologia. E para Ótimo. fechar, uma curiosidade, né? O quilômetro, ele tem, o substantivo quilômetro, ele tem um acento circunflexo, porque ele é uma proparoxítona, palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica mais forte, e por isso toda a proparoxítona é acentuada. E se eu não acentuar, eu estou criando uma outra palavra, que está aqui, o quilômetro. Porque o quilômetro existe, é uma conjugação
do verbo quilometrar. Eu pus um exemplo aí, né? Eu quilometro o caminho por onde sempre corremos. Então, se eu não grafar com o quilômetro, com acento circunflexo, eu estou me referindo a uma outra palavra, uma conjugação do verbo quilometrar. Então, quilômetro existe, mas, claro, não é o substantivo. É uma derivação, é uma conjugação do verbo quilometrar. Ótimo, Márcio. Congelou o vídeo bem na hora que você estava terminando. Um problema aí na nossa conexão. É isso que eu tinha para dizer sobre quilômetro e quilo, tanto em relação à grafia e simbologia aí, para tirar qualquer dúvida aí do seu público. Maravilha. Muito bem explicado, como sempre. Muito obrigada, Márcio. Obrigado, agradeço a você, agradeço ao seu imenso público aí por prestigiar e estar assistindo aos nossos encontros. Até a próxima, então. Tchau, Muito Márcio. obrigado a todos. Tchau.